O drama dos judeus estava chegando ao fim nos dias do rei Assuero. Mas como isso aconteceu? Esse é o assunto de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula. Ou se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de darmos prosseguimento aqui à nossa lição de hoje, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante da tua presença, pois eu necessito mais uma vez que a tua abundante graça esteja sobre mim, iluminando a minha mente, para que eu possa, Senhor, ensinar a tua palavra e ao mesmo tempo praticá-la. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles compreendam que a palavra que está sendo ensinada é para eles, Senhor, e para que eles possam também colocar, Pai querido, Pai amado, em prática e ensinar aqueles que são, Pai querido, estão na responsabilidade, Pai querido, Pai amado, como professores, ensinar aos alunos. Toma o primeiro lugar dessa lição. Te agradeço porque estamos aqui na aula de encerramento desse terceiro trimestre de 2024. Ó Deus querido, estudando sobre Ruth e Esther. Que o Senhor tome o primeiro lugar desta aula, mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like nesse caso, fazer o seu comentário se você está assistindo, de que lugar, e também compartilhar a aula. Tem um botãozinho aqui, ó, que você pode mandar para suas redes sociais, você pode mandar para o seu status, enfim, compartilhe a aula para que outras pessoas sejam alcançadas e assim você está contribuindo na divulgação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero falar para você sobre o que vamos estar estudando no nosso próximo trimestre, pois hoje é a aula de encerramento, quarto trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Adultos. O tema é As Promessas de Deus. Inclusive, eu estou até aqui com a revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa vai ser aí a revista, eu já tô com ela aqui, tá bom? Eu tenho, inclusive, aqui também a revista de jovens, pois eu comento a lição de jovens aqui também, que vai tratar sobre provérbios. E tem uma coisa interessante sobre a lição de jovens. Eu tenho aqui uma leitura bíblica comentada do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 31 no canal. Tem uma playlist. Toda vez que eu estiver dando essa aula, no final, como vídeos de recomendação, eu vou deixar a playlist. É interessante, você quer aprender sobre provérbios? Às vezes pode ser que eu deixe também a playlist aqui nessa lição de adultos, só para você poder, porque olha, provérbios é um ensinamento assim para a vida inteira, o tempo inteiro. Toda a Bíblia, provérbios nos ensina como nos comportar nas nossas relações, principalmente com os homens. Uma vida com Deus que vai ter reflexo no nosso dia a dia com os homens. Oremos pelo próximo trimestre em nome de Jesus. Bom, eu quero aproveitar também e dizer que hoje nós estamos na lição de número 13, será ministrada no dia 29 de setembro de 2024, com o tema Esther, a portadora das boas novas. Ela trouxe notícias que alegrou o povo, tá? Isso veio a ser estabelecido, instituído a festa do Purim, né? E no caso, nos faz lembrar também que nós devemos conservar memórias das coisas que Deus já fez pela nossa vida. Vai ser o encerramento do trimestre. Antes de dar prosseguimento, eu quero fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, que chegaram recentemente nesse trimestre, que já vem acompanhando de outros trimestres, que acompanham o canal há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é o tempo que o canal tem mais ou menos aí. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Você que está na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste,
na região sul e na região sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Você que está fora do Brasil, em vários países, eu não tenho como citar os países aqui. Eu me lembro de alguns países assim rapidamente, por quê? Porque tem pessoas que são de lá e entram em contato comigo, como o irmão Leandro da Bélgica, a irmã Dirce da Holanda e outras pessoas, o irmão Márcio do Japão, a irmã Matiko, sua esposa, também ali do Japão, e outras pessoas mais que nos acompanham de outros países, tá? Eu quero dizer a você, seja da Bolívia, dos Estados Unidos, enfim, de vários outros países. Fale quando você estiver assistindo de outros países, é importante. Então, o meu agradecimento. O meu muito obrigado aqui por vocês estarem sempre aí acompanhando o canal. Quero ler um testemunho aqui que eu não posso deixar de ler esse testemunho. E tô lendo no início justamente para que as pessoas que às vezes entram e acabam não assistindo a aula toda possam saber o que Deus tem feito aqui. A irmã Vilmeia Magalhães, tá? Ela contou um testemunho aí e deixou aqui e eu tenho que mostrar esse testemunho. Em 2020 eu fiquei muito doente a ponto de não conseguir ir à igreja. E foi aí que Deus me mostrou o seu canal no YouTube. Daí para cá, ela começou em 2020. Muito bem. Comecei a assistir. Canal em 2020, abril de 2020, eu comecei a gravar as aulas. A EBD, não perco, eu não enxergava. Ela não conseguia ver, tá, meus irmãos? Eu não enxergava por causa de uma glicose muito alta, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ouvindo, então ela não via. Ela só ouvia as aulas, ouvindo suas palavras, as aulas, fiquei curada de tudo. Moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela mora aqui em São Gonçalo. Meu abraço para aqueles que estão em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Eu digo aqui, não está tão próximo, pois eu estou na zona norte do Rio de Janeiro, mas ela mora bem próximo para muitos outros que estão em outros estados, tá? Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua esposa. Vocês são uma bênção para as nossas vidas. Então a irmã Vilmeia, o meu abraço. Deus seja louvada. Deus curou ela do problema de vista. Ela não enxergava. Através de ouvir as aulas, a palavra de Deus entrando, foi trabalhando e Deus curou a vida da serva dele. Deus pode fazer isso? Pode. Vai fazer com todos? Não posso garantir. Mas eu posso garantir uma coisa. O nosso bom Deus nos sustenta. Também quero falar do Samuel de Ceilândia, Distrito Federal. Eu tive no Distrito Federal recentemente com a minha esposa, agora no mês de agosto, nesse caso. E o Samuel foi lá nos conhecer pessoalmente, junto com o seu pai Ney Alexandre, a sua mãe Sandra. E aí o irmão Ney Alexandre me manda, ele é superintendente da escola dominical em Ceilândia. O meu abraço aí para os irmãos de Ceilândia, do ministério onde o nosso irmão Ney Alexandre congrega com a irmã Sandra e o Samuel. E aí ele me manda eles cantando, tá? Na equipe de louvor, nesse caso, e louvando ao Senhor. E o Samuel tem lá um violãozinho de brincadeira, já cantando. Ele que eu mostrei, ele regendo, né? Como um maestro lá na igreja em São Sebastião, na Assembleia de Deus da Missão Shekinah, tá? Pastor João Costa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele lá, ó... Meu pastor Carlos Viana, minha pastora Bárbara, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele só, ó... Minha diaconisa Augusta Viviane, enfim, seu esposo Josimar, todos ali de São Sebastião, ele foi lá. Então, tá aí o Samuel, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Porque, ó, eles estão ensinando. A parte dele eles estão fazendo. E por fim, estivemos na Assembleia de Deus Caetés, Campo do Caetés, pastor José Mário, em Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro, no Dia Nacional da Escola Dominical. Eles nos chamaram, eu para poder trazer a aula, a minha esposa para poder louvar, tá bom? Nesse dia. E eu quero agradecer a esse ministério, quero agradecer ao pastor Enoque Carneiro, a sua esposa Cirlei, que são uma bênção, é um casal que nos recebeu ali, nos chamou, nos convidou, inclusive nos levou para participar até de um almoço na sua residência, nos tratou com hospitalidade. O meu muito obrigado no nome também da minha esposa, minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, que nos receberam com muito carinho. Você também pode nos levar na sua igreja, seja no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. No final da aula eu falo sobre isso. É encerramento de trimestre, então abri uma exceção aqui para falar de tudo isso no início, tá bom? Vamos lá. Textuário: e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Esté, capítulo 8, versículo 16.
A verdade prática é, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz. A situação dos judeus era totalmente desfavorável. Tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Deus pode fazer? Pode, mas nós temos que esperar o tempo dele. Leitura bíblica em classe, Esté capítulo 8, do 4 ao 8, capítulo 9, 29 a 31, capítulo 10, do 1 ao 3. Essa lição abrange 3 capítulos do livro de Esté. Palavra-chave, boas novas, boas notícias. Objetivo da lição. A lição está estruturada em 3 tópicos que vão falar do seguinte. Primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo. Terceiro, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então ele vai falar sobre a situação do povo judeu, o livramento, a instituição da festa do Purim. E no último tópico ele vai mostrar sobre a relevância da mulher cristã no mundo. Introdução. A lição de hoje abrange os capítulos 8 a 10, como eu já disse. No entanto, antes de prosseguirmos, vamos revisar em uma forma de linha do tempo tudo que estudamos até agora em relação ao livro de Esté. Nós estudamos o livro de Ruth, mas como estamos finalizando com o livro de Esté, eu vou me ater ao livro de Esté nesse caso. A linha do tempo de Esté, do capítulo 1 ao 7, que o livro de Esté tem 10 capítulos, nós vamos tratar do capítulo 8, 9 e 10 nessa lição. Então, de 1 a 7 foi o seguinte. Capítulo 1, banquete de Assuero e a deposição de Vaste. Capítulo 2, concurso de beleza e a escolha de Esté como rainha. É muito bom você resumir o que trata o capítulo numa linha, numa sentença. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. Porque uma vez que vocês saibam disso, vocês têm como saber do que está tratando aquele capítulo como um todo. Capítulo 3, Amã planeja exterminar os judeus e o decreto, edito, contra eles é emitido. Capítulo 4, Mardoqueu informa Esté e ela se prepara para interceder. Capítulo 5, primeiro banquete de Esté. Amã planeja a execução de Mardoqueu. Capítulo 6, homenagem a Mardoqueu. Amã é forçada a honrá-lo. Capítulo 7, Esté revela a conspiração de Amã, que aqui é o segundo banquete. Amã é condenado e executado. Então, uma vez que nós temos aí o que estudamos até agora, o assunto do livro como um todo, vamos prosseguir. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Por que ele edita um decreto ao invés de revogar o que havia falado? Durante a lição nós vamos falar sobre isso. Esté agiu como difusora de boas novas. Ela foi levar, proclamou. E Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. O Mardoqueu, que era alvo de ser morto, agora vai ser engrandecido. Tópico 1. O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Nesse primeiro ponto aqui nós vamos tratar da humildade de Esté e sua súplica. No segundo ponto, a segurança jurídica. E no terceiro ponto, o direito de defesa. Vamos estar falando sobre esses 3 pontos nesse primeiro tópico. 1. A humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. Amã propôs um decreto, disse que havia um povo rebelde, nós já passamos por isso, já estudamos sobre isso, e Assuero dá a ele permissão. Não investigou quem era o povo, talvez fosse comum, eu digo que talvez, eu não estou afirmando, fosse comum haver esses levantes, e Assuero deixa ele resolver o problema. Só que o decreto de Amã era algo muito grave. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Isso abrangia inclusive aqueles que já tinham voltado, que já estavam em Jerusalém. E veja bem, assim como o povo foi levado em 3 levas, assim também eles retornam em 3 levas. É por isso que nós temos até que ter cuidado quando nós dizemos assim, ah não, nesse momento Deus está cobrando porque um povo quis ficar. Mas o povo não foi levado em uma leva só não, o povo foi levado em 3 levas. Deus permitiu eles serem levados em 3 levas. E o povo vai voltar em 3 levas também.
Ainda não voltou uma parte do povo, mas eles vão voltar. Neemias ainda não foi. Daniel, inclusive, nunca voltou. Então, às vezes, a gente tem umas ideias assim que o texto não fala sobre isso. O texto, em momento nenhum, diz assim: e Deus trouxe juízo sobre o povo porque o povo não quis voltar. Não tá, isso não tá na Bíblia, irmãos. Mas a gente quer inventar o que não tá na palavra. E aí, para inventar isso, a gente vai ter que condenar Daniel. Daniel nunca voltou da Pérsia. Nunca. Ele continuou lá até o final da vida dele. Então, nós precisamos... Não é falado sobre Sadraque, Mesaque, e não é falado sobre Misael, Azarias e Ananias, desculpe. É porque eu prefiro falar sempre o nome dele judeu, porque esses outros nomes foram nomes trocados. Não fala que Misael, Azarias e Ananias voltaram. Não sabemos. Então a grande verdade é, nesse ponto aqui, só havia voltado uma leva. Zorobabel tinha voltado. Mas não havia volta ainda de Esdras. Esdras ainda está na Pérsia. Neemias ainda está na Pérsia. Daniel ainda está na Pérsia. Então vamos entender isso aqui. É importante eu falar isso. Eu não falei isso durante até agora, mas hoje eu estou falando isso. Porque a gente tende a julgar. Não, esse extermínio só vem porque o povo está na Pérsia. É? Então está em desobediência Neemias, está em desobediência Esdras, está em desobediência Daniel. E olha que Daniel está em desobediência e Deus está revelando coisas tremendas para Daniel. Então, cuidado. Aonde a Bíblia fala, a gente fala. Aonde a Bíblia se cala, a gente se cala. Se a Bíblia não fala, a gente não fala. É verdade que só voltou um grupo, que poderia ter voltado mais gente, sim. Mas assim como foram em 3 levas, eles voltam também em 3 levas. Então a segunda e a terceira leva ainda não voltou. Porque o livro de Esté acontece entre a primeira volta e a segunda volta. E a segunda volta é com Esdras. A terceira volta, é com Neemias. Tá bom? Então só para poder refrescar nossa memória sobre isso. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? O que poderia fazer? Estava decretado. De maneira reverente, com toda a humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Então, a ideia de Esté é que o rei venha revogar a sua ordem. Só que o rei, ele não podia revogar a ordem e ele vai explicar por quê. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance para o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esté capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Por quê? Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Esté vai até o rei e pede ao rei que revogue aquilo que havia sido decretado para que os judeus não sejam exterminados. O rei mostra para Esté que ele, mesmo sendo rei, não poderia revogar aquilo que já estava decretado. Então restava agora ao povo confiar no livramento que viria da parte de Deus. E é isso que eu e você precisamos aprender. Existem coisas que nós não temos como mudar. Somente Deus pode mudar o cenário. Então vamos continuar confiando em Deus, porque o nosso Deus muda cenários. Ele deixou uma referência aqui de Josué 1 a 3. Então deixa eu fazer uma explicação, porque eu quero fazer um paralelo sobre isso. Deus havia prometido uma terra como herança aos descendentes de Abraão. E essa promessa continuava vigente, mesmo após a morte de Abraão. Moisés era morto e Josué foi escolhido como novo líder para conduzir o povo na conquista da terra prometida. Embora a promessa de Deus fosse certa, o povo de Israel precisava lutar para tomar posse da terra, pois Deus não faria essa parte por eles. Da mesma forma, nos dias de Esté, os judeus receberam o livramento prometido, mas precisavam agir e lutar para obtê-lo. Deus sempre cumpre suas promessas, mas espera que façamos a nossa parte. Deus nos prometeu a Israel através de Abraão a terra. E para tomar posse da terra, o povo teve que lutar. O povo teve que se esforçar. A promessa de Deus estava em vigor, mas eles tinham que fazer a parte deles. Esse é o nosso maior problema. Muitas vezes nós nos apoiamos nas promessas de Deus,
mas nós queremos que Deus faça tudo. E Deus não vai fazer tudo. Aquilo que é para eu fazer, eu preciso fazer. Aquilo que é para você fazer, você precisa fazer. As promessas de Deus estão em curso. Elas continuam valendo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus sempre fará a parte dele. 2. Segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos e autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, então veja que o comentarista diz que eles têm atos tirânicos, são autoritários e são excêntricos, pensam em si. Como o próprio Assuero, então ele diz que Assuero também era tirânico, autoritário e excêntrico. É interessante isso aqui. Havia um limite para suas ações. Quando diz que há um limite, havia limite para suas ações, Assuero não podia agir como algum ditador de algum país que temos nos nossos dias, que o que ele fala não pode ser contestado por ninguém. Não. Assuero precisava obedecer leis. Haviam leis que estavam acima dele e ele não podia passar por cima dessas leis. Isso aqui é interessante. Ele não podia revogar. Se ele decretasse, estava decretado, tá? O império da lei dos medos e persas, ou seja, Assuero havia um limite para suas ações. O império da lei dos medos e persas. Então Assuero assume, mas ele não pode ir além dessa lei. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Dário aqui é o Dário do tempo de Daniel. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel 6, 8 e versículo 15. Dário não queria que Daniel fosse para a cova. Apelaram para ele para poder fazer uma lei que não viesse se suplicar a ninguém e a nenhum deus a não ser a ele durante 30 dias. Queriam pegar Daniel. E Dário não tinha ideia da intenção daquele decreto. E ele assina o decreto e ele não pode voltar atrás. Por quê? Porque a lei deveria ser cumprida. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13, 1. Jesus deu-nos esse exemplo. Quiseram pegar Jesus, perguntaram, é lícito pagar tributo a César? Jesus disse, hipócritas, por que me experimentais? E dai a moeda. Mostrou que havia, certo, uma figura de César. E aí ele pergunta, de quem é essa figura? Ah, é César. Então dai a César o que é de César. E Jesus está falando de tributo, hein? Veja bem, aqui é interessante isso. E dai a Deus o que é de Deus. Então também está relacionado a recursos financeiros também. Não só adoração, mas também a recurso financeiro. Dai a Deus o que é de Deus. Só que o tributo era de César. Então Jesus está dizendo, nós não podemos, só porque servimos ao Senhor, nos isentar de cumprir nossas obrigações como cidadão do lugar onde estamos. Se eu sou um brasileiro, você é um brasileiro, você vai cumprir as suas obrigações como um cidadão brasileiro. Alguém que está nos Estados Unidos como um cidadão norte-americano. Alguém que está no Japão como um cidadão japonês. E assim sucessivamente. É claro que aquilo que tiver indo contra a palavra, nós não vamos cumprir. Aí nós estamos obedecendo à lei do reino. Mas fora isso, nós devemos cumprir. Em países democráticos, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Então, o comentarista aproveita para falar da lei que não podia ser mudada para fazer um comparativo com a nossa nação. Apesar da nossa nação não ter ali uma questão de ser um império, é uma democracia, mas mostra que ela é regida por uma Constituição. E ultimamente o que mais você vê ser falado quando você entra nas redes sociais é a violação da Constituição. Quando a Constituição ela é violada, então você já não tem segurança jurídica. Você já não sabe mais o que pode e o que não pode. Porque a Constituição está ali para ser obedecida por quem quer que seja.
Se fosse um Assuero, digamos, vamos chamar a lei dos medos e persas de Constituição. Assuero não podia mudar a Constituição. Ele não tinha como. Ele não tinha como alterar aquilo. Então a mesma coisa. Existem coisas na Constituição que não podem ser mudadas. Outras, para ser mudadas, precisa haver uma reunião do Congresso Nacional. E a gente vai chegar lá. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Porque, para pensar, se você não tem como se basear em alguma coisa a nível jurídico, você não sabe o que se você está fazendo alguma coisa, se aquilo vai trazer algum problema para você. Mas se existe uma Constituição, você sabe, não, isso aqui não vai trazer problema para mim, porque eu estou amparado pela Constituição. Mas quando alguém deixa de respeitar a Constituição, então o que vai acontecer? Vai acontecer que nós já não temos mais segurança. Lá, no tempo deles, havia segurança, não pode ser revogada. Mas e nos nossos dias? Assim também a palavra de Deus não pode ser revogada. E a palavra de Deus, imagine, a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Estão tentando revogar a palavra de Deus. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal, nossa, do nosso país. Ninguém pode agir de modo a violá-la. Então é por isso que tem tanto esse debate hoje. Por quê? Porque a Constituição está sendo violada. Ela está sendo esquecida. Tem cláusulas na Constituição que não estão sendo obedecidas. E isso é perigoso. E nós, como cristãos, temos que ter ciência disso sim. Porque tem muita gente que pensa assim, mas o mundo vai de mal a pior. O que importa? Importa que enquanto estamos aqui, somos cidadãos aqui também. Somos cidadãos do reino dos céus, mas ainda estamos aqui nessa terra. Lembra de Jeremias 29? Deus disse para o povo dele que foi pro cativeiro, busquem a paz da cidade, porque na paz da cidade haverá paz para vocês. Aí nós estamos aqui, não tô nem aí, quero nem saber. Nós não podemos agir dessa maneira porque ainda estamos aqui e vivemos numa democracia, então temos que fazer a nossa parte. Então é bom que nós venhamos conhecer como funciona tudo isso. Você não vai virar um expert, tem pessoa que Deus chamou exclusivamente para essa área também. Serve a ele, mas tem um conhecimento melhor disso. Mas você tem que ter um conhecimento, nem que seja um pouco superficial, de como funciona. As alterações constitucionais possíveis, quer dizer, pode ser alterada a Constituição em alguns pontos? Sim, possíveis. Somente podem ser feitas pelo parlamento, que aqui no nosso país é Congresso Nacional, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Então não é gente que indicam, é o povo que indica. E aí nós sofremos às vezes porque indicamos pessoas que não deveríamos indicar. É simples assim. Porque a ideia dessas pessoas não é nos representar, é se representar. E aí nós acabamos sofrendo porque nós estamos escolhendo errado. Aí por que algumas pessoas escolhem errado? Porque não tem conhecimento de como funciona. De quais são as funções de cada cargo que é exercido naquele lugar. Isso é uma coisa que eu tenho que falar. Então, seria maravilhoso. Eu sei que já teve um trimestre aí no passado, bem no passado, que se tratou alguma coisa, que pontuou alguma coisa de política, mas seria maravilhoso de se falar, uma revista nossa, que se falasse do cidadão dos céus vivendo nessa terra, o cidadão do reino vivendo nessa terra, e tratasse de alguns pontos sobre isso, sobre a questão também política, para entendermos, inclusive detalhar um pouquinho melhor. O que faz um senador? O que faz um deputado federal, estadual? O que faz um prefeito? O que faz um vereador, um governador? Pastor, eu não quero saber disso. Mas eu tô vivendo nessa terra, eu tenho que saber, irmãos. Eu preciso saber. Seria maravilhoso se a nossa editora pensasse um pouquinho sobre isso. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos. E se nós não conhecermos as leis e como funciona tudo, cada dia mais nós somos enganados pelas falácias. Pelas falácias. Somos enganados pelas palavras que parecem verdade, mas que não são verdades. E Paulo trata disso em sua carta aos 2 Coríntios. Eu quero mostrar aqui para vocês. Inclusive a Bíblia que eu vou colocar aqui, o link dela
para computador e notebook, o link dela tá na descrição desse vídeo. Procure aí. Vá procurando que vai ter lá. Bíblia para notebook ou computador ou Bíblia para celular, para quem não tem notebook e computador. Só que não vai ser igual a essa que eu vou colocar aqui. E aí você vai ser levado para um vídeo. O vídeo vai explicar como baixar, como instalar. E o link para baixar vai estar nesse vídeo que você vai estar assistindo, que é o outro vídeo. Tá? Tanto a para computador como para celular. E eu quero colocar aqui, eu quero mostrar para vocês Paulo falando sobre isso. Vou colocar aqui, vamos lá. 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 4, versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Para a destruição de todas as fortalezas. O que é fortaleza? São sofisma. O que é sofisma? São argumentos que parecem ser verdade, mas que na verdade são engano. Aonde está isso? Na Almeida Revista Atualizada de Sofisma, ó. Anulando nós sofismas. Então sofismas são meias verdades. Vou mostrar na NAA. Destruímos raciocínios falaciosos. Paulo está falando de pessoas que usam sofisma. E nós vamos ver pessoas usando sofisma também no meio público para poder tentar enganar as pessoas. Meias verdades são os chamados sofisma. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Os representantes eleitos, nós temos que conhecer o que eles fazem. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Então o comentarista deixa claro o seguinte: assim deve funcionar. Aí se perguntar para alguém vai dizer, pastor, mas parece que não está funcionando assim. Mas deveria funcionar. Aí eu vou fazer um comentário rápido aqui, já que ele entrou na parte das leis do medo e peça, tem base para o que eu vou fazer aqui. No Brasil, o legislativo é chamado de Congresso Nacional, que é o parlamento que está aqui, ó, pelo parlamento, tá? E é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Muitas pessoas ouvem Congresso Nacional, Congresso Nacional, Congresso Nacional. Mas o que é o Congresso Nacional? É composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que é representado tanto a Câmara quanto ao Senado por um homem. Existe um presidente das casas, de cada casa. Um da Câmara dos Deputados e outro do Senado Federal. Qual é a missão desse poder? Legislar, criar, modificar leis de acordo com a necessidade e o interesse de quem? Tá escrito aqui interesse de quem? Da sociedade. Não é o interesse deles. É o interesse da sociedade. O que é melhor para a sociedade não é o que é melhor para eles. Fiscalizar, monitorar e controlar as ações do poder executivo, inclusive também, em certo grau, do poder judiciário, garantindo a legalidade e a transparência nas ações governamentais. Representar, ser a voz da população, traduzindo seus anseios e preocupações em projetos de lei e outras iniciativas. Nunca se ouviu tanto falar o seguinte: olha, mande um e-mail para o seu senador, mande um e-mail para o seu senador. Há épocas, mande um e-mail para o deputado federal. Por quê? Porque são eles que têm poder para resolver, para se unir, para poder pautar alguma coisa e impedir determinadas coisas. Nós, como cristãos, temos que aprender isso. Mas aí não. Alguém nos alegra, é legal, gostei dele, vou votar nele. E isso, vota nele. Então nós às vezes estamos gemendo por causa das nossas próprias escolhas. Do que se queixa o homem? Queixe-se cada um da sua própria iniquidade, dos seus próprios pecados. Quando os poderes entram em conflito ou tenta se sobrepor um ao outro, aos outros, então tem o poder legislativo, executivo e judiciário. Se um tentar dominar os outros, olha o que acontece. Há um descumprimento das funções estabelecidas, o que resulta na violação da Constituição e provoca grandes impactos negativos na sociedade. É o que nós podemos presenciar. Isso desequilibra o sistema de governança, gerando instabilidade e sofrimento para a população, que é diretamente afetada pela falta de harmonia e respeito às leis fundamentais. Se os poderes não têm harmonia, quem é que sofre? A sociedade, irmãos. Nós temos que ter uma ideia sobre isso.
Oremos pelas autoridades do nosso país, mas não é só orar. Quando Paulo manda orar pelas autoridades, Paulo está vivendo no império. Eles não elegem ninguém não, irmãos. Mas nos nossos dias, nós elegemos. Então não adianta orar e colocar a quem não deve. Não adianta orar e votar em quem não deve. Porque a oração é uma oração inócua. Não tem efeito nenhum. É perda de tempo. Aí Deus diz pra gente, vocês estão orando para que tudo fique bem, mas na verdade votam em quem vai fazer o mal. E vocês acham que eu vou defender vocês? Não vou. Vocês vão sofrer mais um pouco para vocês aprenderem. Irmãos, ficou bem claro, agora há pouco passamos. O povo teria que lutar para ter livramento. Deus não ia entrar com livramento a não ser que o povo lutasse. O povo lutou e houve livramento. A mesma coisa aqui. Nós oramos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vivemos numa democracia. Então exerça o seu direito de cidadão votando em pessoas de forma consciente. Não por paixão, não porque gosta, mas sim dentro do... Tem amparo na palavra? Essa pessoa tem um histórico de praticar o que o cargo dela exige? Vai estudar um pouquinho. Pesquise na internet o que faz cada cargo, cada função deles. É importante isso, tá bom? 3. Direito de defesa. Que não é aula de política, mas é uma aula que o comentarista passa para nos trazer um entendimento. E eu desdobrei um pouquinho mais o assunto para trazer clareza, para que aqueles que estão assistindo a aula aqui compreendam, irmãos. Tem gente que não tem a menor ideia do que faz um senador, um deputado, um governador, um presidente. Tem a menor ideia. Não sabe quem pode nos defender. Não sabe. A gente parece até que tá... E agora? Quem poderá nos defender? Irmãos. Assuero não podia revogar seu decreto. Ele decretou e não podia revogar. Tá decretado, tá decretado. Por isso que tinha que ter maior cuidado para decretar. Porque se decretasse, não podia mudar. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro. Então, ele dá um contradecreto, uma contra-ordem, que permitiu aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. Eu sei que talvez você, ao ler isso, vai dizer, pastor, não ficou meio estranho isso? Os judeus seriam atacados num dia marcado, e agora Assuero está dando uma ordem que eles podem se defender. Só que essa ordem de poder se defender não é simplesmente, mesmo que não houvesse essa ordem, eles tentariam de alguma maneira não ser mortos, mas eles não teriam chance nenhuma. Imagine, todos contra eles. Não tinha como. Não teria como. Então, o rei está dando uma ordem que tem uma relevância e você vai entender que não é só uma questão de poder se defender. É uma questão de Deus está dando essa condição porque haveria aliados junto a eles que também ajudariam nessa defesa. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Quando ele diz que o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, nós compreendemos o porquê de Mardoqueu não deixar com que soubessem que Esté era judia. É assim que você vai entendendo parte dos textos. Mas não, a gente fica tentando descobrir fora da Bíblia. Olha aqui. Se tem gente que quer matar os judeus e não é Amã, não é mais Amã, mas tem gente que ainda quer matar os judeus, então havia uma hostilidade contra os judeus, independente de Amã. Amã só atiçou isso, irmãos. Amã só deu condição para isso, porque se esses grupos se levantam para perseguir os judeus sem uma ordem imperial, sem um decreto, eles seriam tidos como rebeldes. Então agora não, agora eles têm uma lei, um decreto. A gente vai exterminar os judeus. Veja bem, nós queremos exterminar os judeus, só que Deus está mandando uma providência. O cenário vai mudar. Foi dada uma nova lei, um novo decreto. Não neutraliza o primeiro no sentido, não tira o outro de cena. Não invalida, essa é a palavra. Não invalida o primeiro.
mas dá aos judeus condição de se defender, e aí, por terem condição de se defender, tem grupos que poderiam estar aliados a querer destruir, mas que não tinham nada contra, e agora fala, não, eu não vou me aliar mais não. O plano de Amã era extremamente perverso, pois colocava os judeus em uma posição de extrema vulnerabilidade, sendo alvos de ataque sem poder de resistência. Olha aqui, é isso aqui, ó. Sendo alvos de ataque sem poder de resistência, já que contra eles estaria não apenas o poder do Império Persa, mas também diversos grupos de povos que haviam sido subjugados pelos persas e que nutriam ódio pelos judeus. Os judeus teriam atacados o dia que foi marcado para o extermínio dos judeus. Há uma ordem imperial para isso acontecer. Assuero havia dado o decreto e eles seriam atacados por vários povos. E entre eles, gente que não gostavam deles. Só que agora Assuero está dando uma nova lei, um novo decreto que não invalida o primeiro, mas que dá direito aos judeus se defenderem. E alguns grupos que estariam aliados para destruir, agora vão estar aliados para defender. Deus trabalha na história. Deus entra com a providência. A providência de Deus entra de uma maneira que nós não esperamos. Então não foi um livramento apenas de cancelamento de decreto. Vocês vão ter que lutar. Mas vocês vão lutar e vocês vão vencer. O nosso Deus é o Deus que livra. Esses grupos, aproveitando-se da situação, representam os oportunistas, esses que odiavam os judeus, que tentam se beneficiar em momentos de crise e conflito. Quantas vezes existem pessoas que no meio de crises, de conflitos, no meio de uma igreja local, às vezes tenta se aproveitar daquele momento para se beneficiar? O momento é um momento caótico, é um momento para orar, é um momento para tentar trazer paz, apaziguar. Tem gente que não. Ele pensa que aquilo é uma oportunidade para ele tirar um proveito, para ele conseguir uma posição, para ele conseguir que alguém que esteja numa posição que não agrada a ele ou ela saia daquela posição. Irmãos, nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela é constituída de membros interdependentes, mas que estão interligados, irmãos. Se um dedo sofre, o corpo sofre. Se o pé sofre, o corpo sofre. Se a boca sofre, o corpo sofre. Então não podemos estar desunidos. Não podemos ser oportunistas. Não podemos pensar só em nós. Não podemos ser exclusivistas. Cuidado! Precisamos rejeitar essa atitude de querer lutar apenas pela nossa própria causa. E aproveitar os momentos de crise. Vamos trazer paz. Vamos levar paz. É isso que Deus nos chamou para fazer. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus, porque agora eles podiam se defender. Agora eles tinham o aval do império. E temor em todos os povos. Ah, não, agora eles podem se defender. Os povos já viam, já sabiam. Alguns conheciam a história dos judeus. Muitos chegaram a se tornar judeus. O que isso significa? Se tornar judeus. Vamos colocar aqui, Esté capítulo 8, versículo 17. Para que nós não venhamos tirar uma conclusão precipitada, tá, irmãos? Eu vou colocar aqui para vocês, Esté 8, 17, na revista, Almeida Revista Corrigida, para nós vermos o que diz o texto. Tá? Vamos lá. Também em toda a província, e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folgueto, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja, Deus aquebrantou o coração dessas pessoas. É dessa forma que Deus trabalhou com a providência, com o livramento, trabalhando no coração de pessoas que estavam ali indecisas. Vamos ficar do lado do grupo que vai atacar ou vamos ficar agora com o povo que vai poder se defender? Enquanto os judeus não tinham a ordem de se defender, havia a questão da neutralidade de, às vezes, apoiar quem ataca.
Até porque tinha favorecimento. Qual era o favorecimento? Espoliar os judeus, tirar os seus bens, arrancar tudo, tomar para si. Então o que acontece? Agora eles sabem que os judeus podem se defender. É uma ordem do império. Então vamos lá. Tornaram-se judeus. O que isso significa? Essa é a única vez que essa expressão aparece na Bíblia. Tornaram-se judeus. E há várias interpretações para essa ocorrência. Então temos algumas possibilidades. Vamos lá. Primeiro, as pessoas de outros povos poderiam tornar-se judeus pela conversão. Ou seja, abraçar o judaísmo. Essa era uma possibilidade, inclusive, várias vezes no tempo lá da lei, nos livros de Moisés, é dito que se um estrangeiro quisesse, passar a fazer parte do povo, poderia, só que tinha que seguir alguns procedimentos. Por se declararem judeus, se fizerem judeus, por causa dos benefícios em potencial. Então aqui era uma segunda posição. E a terceira é por se alinharem aos judeus. Parece que essa última é a mais provável. A última alternativa explicaria a subsequente vitória obtida pelos judeus, à medida que mais pessoas se enganjavam em seus grupos de batalha. Então a terceira possibilidade de interpretação parece a mais viável. Eles se aliaram aos judeus. Se alinharam aos judeus. Falaram, não, estamos com vocês. Vamos lutar com vocês. Então um grupo de judeus que era menor agora cresce muito, porque eles têm aliados. E esses aliados vão ajudar e podem resistir com facilidade aos grupos que ainda vão querer atacar. Quando os judeus receberam o direito de se defender, o cenário mudou drasticamente. O poder do Império Persa passou a estar ao lado deles, o que fez com que muitos povos escolhessem apoiar os judeus. Quem é que vai querer ir contra o Império? Eles entenderam que lutar contra os judeus seria um suicídio, dada a proteção e o apoio que agora tinham. Deus, mais uma vez, interveio mudando a situação e trazendo o livramento a seu povo, demonstrando seu cuidado e poder soberano. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Então você vê que o cenário mudou. Os inimigos esperavam consumir os judeus, terminar com os judeus, mas agora eles têm o apoio do império e grupos que se aliaram a eles, juntaram-se a eles, se uniram a eles, tá bom? Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudado pelos nobres, olha aí, ó, e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Então os judeus têm ajuda agora de povos, de maiorais, tá? De nobres. Quem é que vai vencer? Os judeus agora vencem. Por quê? Porque Deus mudou o cenário. Quando houve um destaque para Mardoqueu, quando souberam que Esté era judia, eles agora não querem ficar contra. Mas ainda tem pessoas que querem destruir os judeus, independente de quem está unido com eles, independente de Deus estar trabalhando na causa. Vamos ver isso? Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. Morreu todo mundo. 75 mil em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Mesmo com a permissão para se defender, o ódio ainda levou alguns a atacar os judeus em Suzã e em outras cidades. Então houve ataque em todo o império ainda, mesmo tendo ordem para se defender, mesmo tendo grupos que estavam prontos para se unir aos judeus, ainda havia pessoas que iam contra os judeus. Guarde uma coisa, por mais que você queira viver em paz, por mais que você tente fazer as coisas certas, sempre vai haver opositores. Não há como não haver opositores. Você está fazendo uma obra para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que você não pode fazer é revidar da mesma maneira que eles estão atacando. Paulo nos ensina no Novo Testamento que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então você não pode lutar contra pessoas. Mas você precisa buscar em Deus força, graça, para saber como lidar diante dos ataques. E com certeza o Senhor vai estar te instruindo. Mas você não pode levar para o lado pessoal. Deus está trabalhando, Deus está pelejando, Deus está movendo a sua mão.
Porque se você levar para o lado pessoal, você deixa de estar agindo no espírito para agir com armas carnais. E Deus não trabalha por meio de armas carnais. Então lembre-se, as oposições virão, as rejeições virão, os ataques virão, mas o Senhor continua livrando o seu povo. Em Suzã, cerca de 800 pessoas foram mortas. E no restante, quer dizer, na cidade lá, principal, 800 pessoas. Tá? E no restante do Império Persa, aproximadamente 75 mil. É muita gente. Não havia necessidade disso, mas você vê pessoas rebeldes. A violência e o ressentimento persistiram, mas o poder de Deus garantiu a vitória e o livramento do seu povo. Aí alguém vê isso na Bíblia e fala assim, ai, mas como é que pode Deus permitir que isso aconteça? Vamos lá. Deus não se alegra com a morte dos pecadores. Agora, qual é o salário do pecado? A morte, irmãos. Se uma pessoa vive no pecado, a consequência é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia executar a sentença na íntegra, tirar a vida deles na hora. Então, todas as vezes que Deus permite que pessoas venham ao óbito, num cenário como esse, na Bíblia, eu tô falando aqui na Bíblia, principalmente, é porque essas pessoas aqui, eu tô frisando aqui, nesse momento, elas se levantaram contra quem não poderia se levantar. Elas estão se levantando contra o próprio Deus. O próprio Deus, elas estão se levantando porque elas estão perseguindo o povo de Deus, que Deus tem promessa, aonde ele vai trazer o filho dele desse povo. Então eles procuraram a morte, eles cavaram a morte. É como nos nossos dias. Alguém entra para uma vida, começa a correr risco, vem a óbito, ele procurou a morte. É doloroso, a família sofre, a família chora. Nós não vamos desconsiderar isso, isso é óbvio que a gente não vai desconsiderar. Mas tem pessoas que procuram a morte. Então essas pessoas aí procuraram a morte, mas Deus não se alegra na morte deles. Embora os judeus agora pudessem se defender, o decreto de Amã, mesmo com a aprovação do rei, não estava mais em sintonia com a vontade do rei. Então o que eles deveriam ter feito? Vamos voltar atrás. Está permitido fazer o mal contra os judeus, mas não vamos fazer. Mas a maldade estava no coração deles. E a maldade levou eles à morte. Quando a gente estuda o livro de Provérbios, nós vemos isso também. No entanto, alguns quiseram atacar os judeus em vez de aceitar a nova realidade e deixar de lado o decreto. Isso demonstra como o ódio e a hostilidade podem persistir, mesmo diante de oportunidades para reconciliação e mudança. Existem pessoas que não querem reconciliação. Existem pessoas que não querem mudança. Mesmo que elas tenham uma oportunidade de se reconciliar, mesmo que elas tenham uma oportunidade de haver uma mudança no cenário, elas querem continuar com rivalidade. E qual é o fim de pessoas que buscam rivalidade? Pessoas que buscam seus próprios direitos. Qual é o fim delas? A destruição. Então não ande por esse caminho. Porque quem busca esse tipo de coisa por meio de rivalidade, por meio de confusão, vai encontrar a destruição. Sua vida espiritual não prosperará. Aparentemente parece que tudo pode estar bem, mas não estará bem. Por quê? Porque está seguindo o caminho da desordem, o caminho da contenda, o caminho da disputa. Aproveite a oportunidade. Se precisa se reconciliar, se reconcilie, porque senão pode ser muito tarde. Sinopse do tópico 1. A rainha Esté suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Tópico 2. Aqui no tópico 2 nós temos 3 pontos. Primeiro, a comemoração dos judeus. Segundo, a carta e o decreto de Esté. Terceiro, a exaltação de Mardoqueu. Então nós temos aqui 3 pontos a serem tratados. 1. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus e de todo o Império Persa. Então esse dia 14 foi marcado, tá? O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Nós também devemos marcar, guardar no nosso coração os livramentos, o cuidado de Deus na nossa vida. Se for necessário, escreva. Tem um diário, alguma coisa que você possa anotar para de vez em quando você ler. Principalmente nos momentos que você estiver abatido, se sentindo ali numa situação desfavorável, e ler e falar, não, Deus me livrou no passado, ele vai me livrar no presente. É importante isso, sabia? Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias,
instituindo uma festa comemorativa, a festa do Purim. Mardoqueu, aquele que se assentava à porta do rei, aquele que Amã queria enforcar, agora está escrevendo cartas. Olha que coisa. Amã já estava morto, já tinha morrido, já tinha sido executado. Olha o cenário, irmão. Precisou Mardoqueu. Preste atenção nisso aqui. Fica bem claro isso aqui. Mardoqueu está escrevendo cartas falando sobre a instituição da festa do Purim. Mardoqueu, aquele que estava sentado à porta do rei. Aquele que Amã queria enforcar. Aquele que estava tudo planejado. Agora Mardoqueu está escrevendo cartas. Deus mudou o cenário na vida de Mardoqueu. E a pergunta é, Mardoqueu perseguiu? Mardoqueu afrontou alguém? Se levantou? Mardoqueu revidou? Mardoqueu ficou na posição dele. Ficou ali, em Deus. E Deus mudou o cenário. O que Mardoqueu está fazendo? Se humilhando. Você quer ver a exaltação de Deus? Se humilha. Mas não busque essa exaltação com as suas forças, pelos seus méritos, porque não vai vir exaltação. Mas olha o que Deus fez. Tinha um plano para colocar Mardoqueu no lugar de Amã, mas sem forçar barra, sem tomar o lugar, sem trair. Tudo de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Essa deve ser a nossa conduta. A festa do Purim deveria ser celebrada anualmente, sempre inspirada na dramática história de Esther. O fato de ser celebrada ainda hoje confirma sua autenticidade. Ainda hoje os judeus celebram a festa do Purim. A festa comemora mais o livramento do povo do que a queda de Amã. Esse é um outro problema. Veja bem, a festa do Purim mais comemora o livramento do povo do que a queda de Amã. Só que nós estamos fazendo diferente. Quando alguém que fez alguma coisa conosco tem uma queda, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, nós comemoramos, nós falamos no nosso coração, acabamos deixando nosso coração, dentro do nosso coração falamos, mereceu, bem feito, viu, se levantou contra mim. Irmãos, não faz isso. Não deixa isso entrar no seu coração. Porque aí você vai estar cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento. Então a festa do Purim não tinha a ver com a questão da queda de Amã. Tinha a ver diretamente com o livramento do povo. Comemore os livramentos. Engrandeça ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Mas não fique focando em alguém que fez alguma coisa contra você, querendo que essa pessoa seja abatida. Essa lição tem falado sobre isso. Essa revista tem tratado sobre isso. Tem muita gente alimentando ressentimento. E o final não vai ser um bom final. Ela lembra o livramento dos judeus de um sério perigo, sendo o dia de ações de graças para o povo escolhido. Então a festa do Purim é um dia de ações de graça. Render graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor pelos livramentos, pela proteção, pela ajuda, pelo socorro. Livramento é a nota dominante da história dos judeus, pois Deus sempre livrou essa nação do perigo e da servidão. Ainda hoje Deus libertará seu povo na hora da aflição. O nosso Deus é um Deus de livramento, guarde isso. Guarde isso. O salmista no Salmo 23, falando do Deus que cuida, e no seu cuidado tem livramento, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Às vezes a gente olha para um lado, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para baixo, eu olho para trás, eu não vejo saída, mas olhe para o alto. O nosso Deus é o Deus do livramento. O nosso Deus é o Deus do cuidado. Quem sabe você está atravessando um momento muito difícil da sua vida nessa hora, está aí assistindo essa aula e possa entender que Deus está cuidando de você. Pastor, mas não parece. Eu não vejo nada favorável. O simples fato de você estar vivo e está ainda na presença de Deus prova o cuidado de Deus. Continue confiando. O nosso Deus é o Deus do livramento. E às vezes o livramento para você e para mim nesse momento é nos fazer permanecer de pé. É continuar na presença de Deus sem desistir. Mas haverá um momento que Deus vai virar essa situação. Mas é para a glória dele e para você render graças ao nome dele e lembrar do grande livramento que ele nos deu.
Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Ou seja, ele lançou sorte para ver qual seria o dia da matança. E foi marcado, dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa. Um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Então há momentos que é dito em alguns comentários que na cidade de Suzã marcou-se o dia 13 e 14. E nos demais, né, apenas o dia 14. E eu falo isso porque na revista, na página 44 dos professores, revista dos professores, na página 44, no auxílio bibliológico, tá? Instituição da Festa do Purim, isso aqui foi ministrado na lição de número 6, é falado na página 44, um trecho aqui, que diz assim: foram designados 2 dias, tô lendo aqui na revista, tá? Foram designados 2 dias para as celebrações. Os judeus em Suzã tiveram 2 dias para matar seus inimigos e descansaram no dia 15 de Adar, final de fevereiro e no início de março. E por conseguinte, a celebração deles foi designada para esse dia. Os judeus nas províncias remotas tiveram apenas o dia 13 de Adar para responder a seus inimigos. E eles celebram no dia 14 de Adar. O dia 13 de Adar também é celebrado por alguns judeus como a festa de Esther, por causa da menção de comemorar as práticas do jejum e do clamor. Então acaba que em algum lugar era 2 vezes, em 2 dias, e outros um dia só. Mas isso aqui é apenas algo só para podermos saber. A carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Tá aí, tá? Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. A atitude da rainha Esther é um exemplo notável de como a sabedoria, a prudência, a paciência e a perseverança podem abrir portas, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Apesar da sua posição de rainha e do fato de não ter contato direto com o povo, Esther utilizou sua influência e seus atributos para redigir uma carta para os judeus. Sua posição na Pérsia foi usada como um propósito de cumprir a promessa de Deus e assegurar o livramento do povo judeu. Isso demonstra como Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer situação para cumprir seus propósitos divinos. Então fica muito claro que Deus levantou Esther como rainha para um propósito muito específico: livrar o povo da promessa de ser exterminado. Esther era um instrumento de Deus. Esther não estava ali para uma questão pessoal, uma realização pessoal. Havia um propósito de Deus para colocar Esther naquela posição. Às vezes eu e você queremos alguma coisa, mas o nosso propósito é apenas uma realização pessoal. Imagine pessoas querendo ser pastor como uma realização pessoal. Presbíteros, evangelistas, líderes de departamento, professores de escola dominical. Ah, é meu sonho ser professor de escola dominical. Mas você entende que esse desejo precisa estar alinhado à vontade de Deus e que quando está alinhado à vontade de Deus, o propósito é para o bem-estar do seu povo e não para você? Porque se eu pensar em mim, é difícil exercer uma posição. Então Deus levanta pessoas para um propósito dele. Quer cumprir o propósito de Deus? Esteja pronto para passar por muitas coisas, mas o Senhor vai te dar graça. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada. Agora, ao sair da sua pena, a instituição da festa estava fundamentada. Agora, em um decreto real, Esther 9:32. Nunca tinha falado com o seu povo. Ela tinha falado agora. Ela falou agora. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Ou seja, ele recebeu a posição que Amã tinha. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino,
posição que era ocupada por Amã. Olha que coisa interessante. Quando Amã tem que honrar Mardoqueu porque o rei mandou, ele, depois que termina aquele momento sendo feito um desfile com Mardoqueu em cima do cavalo e sendo falado, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, Mardoqueu volta para a porta e continua lá. Só que Deus tinha algo além disso. Quando Amã é executado, Mardoqueu agora vai para uma posição. Recebe uma posição na casa do Agagita. Ou seja, ele recebe uma posição ali, é dado a ele uma posição. E não só isso, ele é colocado como segundo no reino. Irmãos, será que Mardoqueu em algum momento esperou isso? Será que Mardoqueu planejou isso? Porque, veja bem, ele não entrou por nenhum expediente, ou seja, nenhuma conduta errônea para chegar onde chegou. Mas Deus o levou. Aconteceu na vida dele. Às vezes, acontecem coisas na vida de pessoas inesperadas, mas porque elas não estão com o coração naquilo. Então tenha cuidado com o que é desenvolvido no seu coração, principalmente com o meio no qual você quer chegar naquela posição, porque às vezes a gente toma uns meios totalmente contrários àquilo que Deus quer. Deus faz o inesperado, o inexplicável. Esse é o nosso Deus. Enquanto Amã usou o seu poder para perseguir Mardoqueu e os judeus, movido pelo ódio e pelo desejo de vingança, Mardoqueu, embora sem poder político, não tinha nenhum poder político, Mardoqueu, conseguiu salvar o rei de uma conspiração mortal. Sem nutrir ódio, sem prejudicar os outros, sem desejar o lugar de ninguém, Mardoqueu foi promovido ao segundo maior cargo do reino. Guardou isso? Guarde isso aqui, ó. Sem nutrir ódio, sem prejudicar os outros, sem desejar o lugar de ninguém, Mardoqueu foi promovido ao maior cargo do reino, depois de Assuero. Ele não precisou fazer nada de errado. Essa promoção é um testemunho claro de que Deus é quem faz o improvável acontecer, para que seu nome seja exaltado. Nós, como instrumentos na mão de Deus, devemos respeitar sua vontade. Se Deus quer, quer. Se Deus não quer, não quer. Ah, eu quero ser pastor, mas Deus não quer que você seja pastor. Ah, eu quero ser presbítero, Deus não quer que você seja presbítero. Ah, eu quero ser isso, Deus não quer que você seja isso. Deus tem outra coisa para você. Aceite a vontade de Deus. Não, o que eu quero, eu posso sonhar as coisas e Deus vai fazer. É mesmo? Você nunca leu 1 Coríntios capítulo 12, não? Que diz que Deus coloca cada membro do corpo no lugar que ele quer? Você nunca leu isso, não? A gente deveria ler um pouquinho mais a Bíblia. Porque não sou eu que escolho, quem escolhe é Deus, tá? Ah, mas é uma coisa boa. Boa pra você, mas não é porque você quer uma coisa boa que Deus vai fazer o que você quer. Nem o que eu quero. O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra Deus. Certo? E o que não é bom pra mim, às vezes é bom pra Deus. Guarde isso aqui. O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra Deus. Mas o que é ruim pra mim, às vezes, pra Deus, é bom. É isso que ele quer. Ah, mas é por quê? Porque Deus se satisfaz em me ver sofrer? Não. É porque ele sabe que por meio daquilo que eu vou passar, eu vou crescer. Ele vai me fazer crescer espiritualmente. Eu vou amadurecer. Mas lembre-se, queira sempre se alinhar à vontade de Deus. Se você quiser fazer a sua vontade, as coisas não vão dar certo. E se estiver dando certo, lembre-se, não é porque dá certo que é certo. Porque quando você passa pelo parâmetro da palavra, você vê, não está certo. Então se alinhe à vontade de Deus. Se a vontade de Deus for aquilo que você quer, amém. Mas se não for, diga, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Porque a tua vontade é que tem que prevalecer na minha vida. Então lembre-se, nós, como instrumentos na mão de Deus, devemos respeitar a sua vontade, confiando em seu tempo e maneira para realizar seus propósitos. Porque não é no nosso tempo, não é na nossa maneira e não é a nossa vontade. É a vontade dele, é o tempo dele e é da maneira dele. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. Então Mardoqueu não foi colocado na posição que foi colocado para o seu bem. Ele desfruta da posição, mas o propósito é para o bem-estar do povo. Você foi chamado para servir
ao povo. Você não foi chamado para se servir. Você está a serviço do reino para servir o povo de Deus. É isso mesmo. E tem gente também a serviço do reino e inclui servir, também está servindo a você. Então entenda isso. Isso é importante. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Ele vai usar em todas as áreas da vida. Mas tem gente que acha que não. Ah, não, é só a vida, é como se a vida espiritual, a vida cristã se resumisse apenas a estar no templo. Lembre-se de uma coisa, a vida cristã, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Nosso trabalho, que tem a ver com a nossa profissão. Então, independente se a pessoa é um juiz, se é um deputado, se é um pedreiro, se é um carpinteiro, se é uma manicure, se é uma advogada, se é uma juíza, se é uma cabeleireira, não importa. O importa é que envolve essa área do seu trabalho profissional também. Envolve todas as áreas, envolve o seu casamento, envolve a área do seu lazer, envolve o seu momento que está no templo. A vida cristã, ela envolve todas as áreas. Você está a serviço de Deus em todas as áreas. Enquanto nós não entendermos isso, vamos viver uma vida compartimentada, onde achamos que temos que ter compromisso com Deus apenas quando estamos no templo. Mas saiu do templo, a gente perde o compromisso com Deus. Ah, eu preciso orar e jejuar só quando eu for pregar, quando eu tiver algum compromisso na obra de Deus. Não! Você precisa orar, jejuar, ler a palavra, independente de tudo. Você precisa viver uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de vigilância, como um todo. Porque Deus espera isso de mim e de você. Muitos desejam honras e mesmo riquezas, como inspiração em personagens como Esté e Mardoqueu. Entretanto, poucos estão dispostos a pagar um preço alto de chegar onde Deus deseja que nós encontremos. A gente vê Daniel na posição que chegou. Você vai ver quanta coisa Daniel passou, irmãos. Quanta coisa Daniel teve que passar, mas ficou ali no Senhor. Quanta coisa Mardoqueu passou, mas ficou no Senhor. Esté, por exemplo, Mardoqueu, exaltado pelo rei, o serviu fielmente por longos anos e ao mesmo tempo suportou o ódio e a soberba de Amã. Quem está disposto a desenvolver essa maturidade no contexto do mundo moderno? Qual de nós cristãos estamos dispostos a sofrer por amor ao evangelho, certo? Tendo maturidade e entendendo que o sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar, como diz Romanos 8,18. Mas às vezes nós estamos preocupados com o aqui e o agora, o tempo inteiro. Deus às vezes pode até fazer alguma coisa na nossa vida aqui, só que às vezes não vai ser agora. E o Senhor quer que eu e você venhamos amadurecer, mas às vezes a gente fica esperneando, igual criancinha. Eu não aceito, eu não quero. Aí não corre do jeito que quer, vou sair desse ministério, vou para outro lugar. Fica andando, a gente fica igual andarilhos às vezes, procurando ver aonde nos aceitam, do jeito que a gente quer. Não pode ser assim. Qual de nós estamos dispostos a ter uma atitude de maturidade num contexto como o nosso que estamos vivendo nos dias de hoje? Deus procura pessoas que estejam dispostas a querer crescer na sua presença. A rainha Esté emite uma carta, sinopse do tópico 2, e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. Tópico 3 e último tópico do trimestre. Vamos lá. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Nós vamos tratar só de 2 pontos aqui. Uma mulher notável e a banal guerra dos sexos. Não, desculpe, 3 pontos. E o contexto cristão. Desculpe, tá? Vamos lá. 1. Uma mulher notável. Quem é essa mulher notável? Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa. Estão num lugar onde não é um contexto cristão ou de servos de Deus. Nada. Mas eles têm uma posição firme no Senhor, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Eles não começaram a bater de frente.
Mardoqueu com Esté, Esté com Mardoqueu. Quem tá no poder? Quem manda aqui? A Esté. Esté é rainha. Quem é Mardoqueu? Esté vai mandar? Não tem isso. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra do primo, Mardoqueu, que cuidava dela como um pai, que lhe havia criado como filha. Esté reconhecia suas origens, sabia quem era Mardoqueu. Não subiu à cabeça dela o sucesso. Tem pessoas, diferente de Esté, que respeitava Mardoqueu, que a criou como uma filha. Ela agora é rainha, mas ela sabia quem era Mardoqueu, a importância de Mardoqueu na vida dela. Foi Mardoqueu que a orientou, que lhe disse como deveria se conduzir. E assim ela foi. Ela aceitou ser treinada através de Mardoqueu. Deus treinando Esté por meio de Mardoqueu. E ela chegou. Mas tem pessoas que depois que assume uma posição, esquece. Desonra pai, desonra mãe, desonra pastor, desonra liderança, desonra pessoas no trabalho, desonra todo mundo, irmãos. Não podemos deixar com que o sucesso, as coisas que nós conquistamos subam a cabeça e começamos a ser dominados por isso. Ah, não, agora eu estou em outro patamar. Agora eu não preciso mais depender desse ou daquele. Sempre dependemos de Deus e Deus sempre usará pessoas para poder nos instruir, nos ajudar, irmãos. Então Esté, ela mostra que não perdeu o respeito, a admiração, a consideração por Mardoqueu só porque era rainha. Ela sabia o seu lugar. Precisamos aprender qual é o nosso lugar. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vaste. Isso aqui já é um posicionamento já antigo do comentarista, né? Porque eu acho que se Esté também fosse chamada para ficar desfilando na frente de um bando de bêbados, né? Não seria... Provavelmente ela também não aceitaria, mas tem todo um contexto. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque vocês já sabem qual é meu posicionamento em relação a isso. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Eu e você temos entendido qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Esté entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dela. Mas e eu e você? Você e eu já sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Você já sabe por que Deus te colocou nesse lugar? Por que Deus me colocou nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui, dando essa aula para vocês? O que Deus está fazendo através de mim aqui? O que Deus está fazendo através de você aí? Não se trata de você, não se trata de mim. Se trata das vidas que Deus está nos usando como instrumentos. Então precisamos compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Pastor, eu ainda não sei. Então está na hora de você começar a orar constantemente, pedindo a Deus clareza no propósito que Ele tem com você. É importantíssimo, porque uma vez que eu sei o propósito que Deus tem comigo, e você sabe o propósito que Deus tem com você, nós não nos perdemos no caminho em busca de muitas coisas que vão aparecendo. Saiba o propósito de Deus. 2. A banal guerra dos sexos. Nos nossos dias, no nosso contexto, Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. É uma disputa. Quem é melhor? O homem ou a mulher? A mulher ou o homem? O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos. Não é uma questão de ser mais importante, é uma questão de trabalhos diferentes. A mão, ela tem sua serventia no corpo. O olho tem sua serventia no corpo. Ele não pode disputar quem é melhor. Ah, não, eu sou olho. Imagina, sem mim aqui, né? Sem esse órgão, o olho, o corpo, como é que eu vou fazer para me locomover? Só quem é deficiente visual sabe o que passa. Eu tenho, inclusive, alunos aqui no programa, no canal, que tem deficiência visual. Tem um pastor lá em Queimados que me assiste. Tá sempre me assistindo no sentido de estar me ouvindo. Glórias ao nome santo do Senhor, tá?
O nome do pastor é pastor Paulo Roberto, tá? De Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ele é um dos alunos, ele é um dos que ouve a aula aqui. Só ele, como outros, sabem como é difícil. Mas não é porque a falta da visão é algo muito difícil que os olhos nossos são mais importantes do que as mãos. Só quem não tem mãos sabe como é difícil. Então não pode ter essa disputa. O que tem é papéis diferentes, certo? Meu pastor Paulo Roberto, meu abraço pro senhor, sua esposa, todo o seu ministério que o senhor congrega, Deus te abençoe, tá? Então, com Constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Aonde eu sei quais são os papéis? Na Bíblia, na palavra. Homem e mulher, marido e mulher. Inclusive tem a palestra aqui no canal, vou deixar deixei durante quase o trimestre inteiro, investimentos para um casamento saudável. Vai ver lá, tem o papel do marido, tem o papel da esposa. Por que brigar? A Bíblia que mostra. No final julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Então veja bem, as Escrituras mostram claramente a Constituição e os papéis. É o Criador que vai julgar. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas, ou seja, ideologias de sexo. É o que mais nós vemos hoje. Movimentos que promovem disputar a mulher contra o homem contra a mulher. Por isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo, trabalharem juntos. Mardoqueu e Esther, um pai com uma filha, vamos dizer assim, era primo, mas a criou como filha. Marido e esposa. Para pensar. Eu tô aqui dando aula para vocês, falo muito da minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Tô sempre falando dela. Eu tenho, pela bondade de Deus, o ministério do ensino, da palavra. Deus me chamou para pregar, para ensinar, para aconselhar. Ela, o Senhor chamou para louvar. Tem mais algumas coisas, mas enfim. Vou colocar a parte do louvor nesse momento. Aí vou ficar disputando com ela. Quem é quem? Ah, eu tenho um canal no YouTube, olha só. Canal no YouTube, Deus está abençoando. Ela tem uma conta no Instagram, onde ela publica mais no Instagram. Só você procurar lá. Ângela Manhãs Luna, tá? Você acha com facilidade. Aí, vamos disputar. Olha quanto você tem, olha quanto eu tenho. Eu sou melhor, você é melhor. Irmãos, em nome de Jesus. Hoje mesmo, no café da manhã, eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de setembro de 2024. Já passou até da hora do almoço aqui. 13 horas e 16 minutos. E eu tô gravando aula agora. É compromisso, não tem jeito. O almoço espera, glórias a Deus. E ele vai ao ar no dia 22 de setembro de 2024. E eu conversando com ela sobre a nossa vida. Nós estamos fazendo um curso no momento, já fizemos uma vez Casados para Sempre. Agora estamos fazendo pelo ministério que participamos, Casais Vitoriosos, nesse caso. E aí estávamos conversando com ela, né? Estávamos fazendo uma avaliação dentro do curso. Tem uma avaliação de um livro que nós estamos aí estudando ele, que faz parte do curso. E aí teve uma coisa lá pra gente colocar. E aí estávamos falando. Presta atenção. Pode ser chamados distintos, mas é um ministério só. Pode ter. Eu tenho chamado. Palavra, ensino, pregação, ensino, aconselhamento. Ela, louvor. Tem mais umas coisinhas, mas vamos ficar com louvor no momento. Mas é um ministério só. Era isso que nós estávamos falando. Vamos ficar disputando, irmão. Não tem como ficar disputando. Senão a obra não vai. O reino dividido não subsistirá. Isso é um princípio, sabia disso? Em qualquer lugar onde há divisão, não subsiste. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Guarde isso. A mulher tem muito a contribuir, por isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Você concorda? Eu concordo. Muito. 3. O contexto cristão. Aí o que ele faz? Ele termina dizendo que a mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade, e ele vai mostrar exemplos de mulheres nesse terceiro ponto. Por isso que uma coisa está interligada na outra. Enquanto o professor não compreender que as lições, os pontos estão interligados, parece que a gente às vezes se perde. Você viu aqui o que ele falou? A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Aí ele vai entrar no próximo ponto.
O próximo ponto é continuação desse final aqui. O contexto cristão. Vamos mostrar exemplos do que mulheres fizeram. Além de mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Tais como Catarina von Bora, Susan Wesley, Sarah Kelly, Corey Tibum, Ruth Graham, que é a esposa, foi esposa de Billy Graham, certo? No contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nextrom, Zélia Brito, Frida Virgin, que era esposa de Gunnar Virgin, tá? Signe Carson, Elizabeth... Vai ficar só Elizabeth. Florência da Silva Pereira. Você não precisa fazer pronúncia dos nomes estrangeiros. Hoje eu nem coloquei a pronúncia, às vezes eu coloco. Mas como encerramento de trimestre é um pouco complicado. Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. E aí o que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar algumas recomendações. Quero deixar uma coisa explicada aqui. Eu preciso explicar o que eu vou falar aqui. Eu não coloco livros aqui, eu coloco links, e alguém pensa assim, o pastor está preocupado com alguém comprar o livro, porque ele coloca um link, e geralmente quando a gente coloca o link sendo afiliado, então existe uma participação, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A participação em livros, porque os valores de livros são pequenos, é mínima, irmão. Se eu pensasse, se o meu propósito fosse colocar isso aqui, pensando em benefício financeiro, eu estava perdido. Primeiro porque a gente anuncia e o povo de Deus não gosta de ler. Isso aqui eu tenho que falar. Pastor, se eu falar isso, falo, não gosto. Eu tenho prova disso. Eu tive 31 dias ensinando provérbios. Recomendei o comentário de provérbios durante 30 dias. Ninguém adquiriu um. Pastor, eu só estou mostrando que o povo não gosta. Não tá nem aí para leitura, muitos de nós. E eu posso falar um pouquinho, porque aqui, ó, eu acho, e tem uma outra, aqui é uma prateleira, em cima é outra. Eu acho que tem livros aqui, né? Eu acho, né? Eu acho que isso aqui são livros. Eu acho que eu já mostrei para vocês que isso aqui não é cenário virtual, não, tá? Isso aqui não é cenário virtual, não, ó. Isso aqui não é cenário virtual, não. Não, só para vocês saberem, porque às vezes tem gente que pode pensar, o pastor botou um cenário virtual. Já trabalhei com cenário virtual aqui no canal, mas ultimamente, esse trimestre, eu tô trabalhando com um cenário real. É claro que tem toda uma iluminação, porque eu tenho a predominância pro azul, que é uma cor que eu gosto demais, tá? Uma cor fria, tá? Gosto muito, né? Fria no sentido de não ser o amarelo, o verde, são mais cores quentes. Mas aqui é uma predominância, no caso. Mas isso aqui é um cenário real. Então as pessoas não ligam muito para livro. Então deixa eu voltar aqui novamente, colocar para vocês. Então eu vou deixar a recomendação para as irmãs, principalmente. Mas nada impede que algum varão queira presentear a sua esposa, mas eu volto a falar, isso aqui não tá ligado à questão de valor. Ó, a aula de hoje eu não anunciei o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tô falando nele, mas eu não botei na tela. Por quê? Porque eu sei que o tempo hoje estava apertado. Não falei do pacote de slides da EBD comentada. Vai estar tudo o link aí na descrição e no comentário fixado. Então preste atenção. 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Agora, se você não comprar, você nunca vai conhecer quem são elas. Isso aqui é edificante. O que essas mulheres passaram? Tem mais, não para por aí não. Heroínas da Fé, devocionais com Ruth Salviano Almeida. Ela vai contar a história de mulheres que sofreram, que morreram. Ela começa, inclusive, com a primeira logo, que foi martirizada por servir ao Senhor. É outro livro que eu recomendo. O link tá na descrição e no comentário fixado. Não tem. E eu vou colocar, para quem me acompanha no Telegram, eu vou colocar o link desses livros lá, se você quiser adquirir, lá no meu canal no Telegram. Pastor, eu não faço parte do canal no Telegram. É só entrar na descrição do vídeo aqui, descer. O primeiro link, se não me falha a memória, é o link do Telegram. Clica e vai fazer parte do canal no Telegram. Porque eu vou colocar, no dia que eu publicar a aula, eu vou colocar também. E o terceiro, reformadoras. Esposas de homens no tempo da reforma que fizeram diferença. Mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar a igreja e o mundo. Irmão, são 3 livros edificantes, principalmente para irmãs, mulheres.
Agora, se as irmãs não querem comprar, não podem comprar, Deus o sabe. Mas se você não se esforçar, não tem como. Tem histórias aqui de pessoas, de mulheres, que o trabalho que Jesus chamou elas para fazer, sabe qual foi? Tomar conta do lar. Eu vou mostrar só duas. Dois exemplos. Uma delas foi tomar conta do lar. Vamos lá? Não temos tempo para mencionar todas as mulheres citadas, mas destacaremos duas para entender a importância do trabalho feminino e como ele foi fundamental para que homens de Deus pudessem exercer seus ministérios com eficácia. Você acha realmente que eu estaria aqui fazendo esse trabalho se eu não tivesse a minha menina princesa que está na retaguarda ajudando em tudo? Não tinha como. São 13 horas e 24 minutos do dia 18 de setembro de 2024. Eu gosto de marcar a data, pelo menos, para você um dia assistir o vídeo e achar que eu tô falando naquele momento e já tem até anos. Então eu adoro colocar data. Isso aí é uma característica minha, porque eu já vi vídeos aí, eu falo assim, isso aqui é uma maldade, esse vídeo tem 5 anos dando notícia como se fosse hoje. Então eu boto data mesmo. Só que eu não tô botando só a data, eu tô botando a hora. São 13 horas e 25 minutos. Minha esposa tá fazendo... Já tá pronto o almoço. Ela já até me avisou que o almoço tá pronto. Mas eu tô aqui terminando de gravar a aula. Você tá entendendo? Se eu não tenho ela? Mas não é só pra fazer comida, não é só pra lavar roupa, passar roupa. Ela me ajuda em várias coisas. E aí eu, como marido, preciso reconhecer isso, preciso cuidar dela, preciso amá-la, preciso respeitá-la. Mas hoje não é aula de família, não. Vamos lá. Apesar que a revista trata disso também, né? Porque o contexto da revista diz ensinamentos divinos no livro de Esté e de Ruth para a nossa geração. Então, diz o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, realmente, né? Então, vamos lá. Não temos tempo para mencionar todas as mulheres citadas, mas destacaremos duas para entender a importância do trabalho feminino e como ele é fundamental para que homens de Deus pudessem exercer seus ministérios com eficácia. Essas mulheres, com suas atitudes, não apenas apoiaram, mas também colaboraram de maneira decisiva no cumprimento dos propósitos divinos. Catarina Vambora, quem é essa mulher? Esposa de Martim Lutero, foi uma ex-freira. Conta a história dela num desses livros, tá? Contribuiu de forma efetiva para a prosperidade da família Lutero. Ela comprou terras, coordenou uma fábrica e alugou um açude para a criação de peixes. Essa mulher era uma administradora. Ela tinha esse talento administrativo. Além da sua capacidade administrativa, foi uma grande parceira de seu marido e reformador, Lutero. Lutero estava envolvido mais com as coisas a nível do seu ministério. Então essa mulher, ela trabalhava na retaguarda de uma outra maneira. E olha quanto tempo tem isso. Não é porque essa mulher trabalhava no sentido de ser uma mulher que comprava terras, coordenou uma fábrica, alugou um açude, que ela desfazia do marido. Ela era como uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela tinha esse lado para a parte de negócios, mas ela não desfazia do marido, não. Ela cumpria seu papel em casa. Provavelmente participou de muitas discussões e conversas teológicas que aconteceram ao redor da mesa em sua casa com estudantes e reformadores. Ela estava em casa, Lutero estava lá conversando, né? Numa conversa à mesa, Lutero disse: eu não trocaria minha Kate nem pela França, nem por Veneza. Veja o que o Lutero fala dela. Ela me foi dada por Deus, assim como eu fui dado a ela. Esse é Lutero falando. O Lutero falava que não trocava ela nem por França, nem por Veneza. É a maneira, chamar ela de Kate. Eu chamo a minha esposa de minha menina princesa. Aonde eu vou tem gente que fala: pastor, veio com a menina princesa. Lutero desejava que o nome da esposa aparecesse junto dele na história da reforma. E aqui estamos falando de quem? Dela. De quem? Catarina Vambora. E a outra é Susana Wesley. Essa aqui, de um lado, uma era administradora, mexia com os negócios. E essa aqui, ela é um dos melhores exemplos das virtudes domésticas. Virtudes domésticas, que tem gente que pensa que obra para Deus não é em casa também. Deus vai usar algumas pessoas também em casa. Às vezes, o trabalho que Deus tem contigo tem a ver com cuidar do seu lar. Não vai estar ligado lá fora diretamente. Você vai para culto, mas o trabalho maior
que ele tem com você, às vezes vai ser dentro do lar. Olha o exemplo dessa mulher aqui, ó. Isso não é para oprimir mulheres para ficar dentro de casa, não, tá? Eu quero deixar isso muito claro. É porque com essa visão machista, de repente, me entendam mal e não me entenda mal. Ela é um dos melhores exemplos das virtudes domésticas que a cristandade proporcionou. Ela foi responsável por criar e educar o fundador do metodismo, John Wesley. Ela era a mãe de John Wesley. Simplesmente de John Wesley. Ela não era uma ensinadora o tempo todo como John Wesley. Ela não fez o trabalho que John Wesley fez, mas ela educou John Wesley. E Deus usou John Wesley. E seus irmãos, imprimindo neles traços de seu caráter extraordinário. Susana fez de seu lar uma escola para os filhos. Durante 6 horas por dia, ao longo de 20 anos, ela ensinou cada um deles. Irmãos, eu não somei. Mas se você quiser somar, multiplica 20 anos vezes 6 horas por dia e veja quantas horas essa mulher gastou da sua vida para ensinar seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Para pensar nisso. Essa mulher de Deus chegou ao ponto de ensinar a um dos filhos, a mesma lição 20 vezes, o que a levou a ser questionada pelo marido. Em resposta, disse-lhe que se ficasse satisfeita com 19 vezes, seu esforço teria sido inútil. Por quê? Porque ele ainda não havia aprendido. Aquela mulher admirável seguia uma rotina diária e utilizava diferentes métodos. Ela tinha aptidão para isso. Quando instada por João Wesley para que escrevesse sobre detalhes da educação que aplicou, porque John Wesley, João Wesley achou que aquilo era tão maravilhoso que ele queria reproduzir o método da mãe. Então ele pediu a ela: mãe, me fala, o que a senhora fazia para nos criar, para nos ensinar? Tá? Então ele pediu para que escrevesse sobre detalhes da educação que aplicou, concordou com relutância. Ela não queria nem aparecer. Afirmando que seria difícil seguir seus métodos sem a abdicação do mundo. Ela abdicou de um monte de coisa, ela abriu mão de um monte de coisa para cumprir a tarefa de ensinar os filhos, de educar os filhos. O propósito de Deus na vida dela, para toda mulher, mãe, é educar os filhos, mas ela se dedicou a isso 100%. Isso se tornou um propósito na vida dela. Por causa de quem ela estava educando e de quem ele seria para o mundo. Porque devotar cerca de 20 anos na esperança de conduzir os filhos à salvação é uma tarefa para poucos. Irmãos, lembra que eu falei que uma coisa estava ligada à outra? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, tem que voltar. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Aí o comentarista continua, o contexto cristão. Aí ele apresenta uma lista de um monte de mulheres. Aí eu tiro dessas mulheres 2. Mostro sobre Catarina Vambora, uma administradora, uma mulher de negócios. E eu mostro uma mulher de casa, Susana Wesley, doméstica, tomando conta de filhos, da casa. E que fez um trabalho magnífico. Sinopse do tópico 3. A firmeza moral da Rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. Então, quer mais inspiração? Leia as 100 mulheres que fizeram história das Assembleias de Deus. Heroínas da fé. Reformadoras. No sentido de ter participado no tempo da reforma. Não foram reformadoras como os reformadores, mas estavam ao lado. Estavam contribuindo de alguma maneira naquele tempo. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Conclusão. Com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. Ou seja, ele frisa o seguinte: existe a parte humana, mas a parte humana está sendo protegida, guiada, direcionada pela providência de Deus.
que vai trabalhando na história, mesmo em acontecimentos que parecem desfavoráveis, Deus, sabendo do que vai acontecer, está trabalhando na história antecipadamente. Por isso ele é Deus. Ele conhece o que nós não conhecemos, sabe o que nós não sabemos e trabalha em favor do seu propósito. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Você crê nisso? Você crê que o Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo? Continue crendo, continue confiando. A situação pode ser desfavorável, o quadro pode ser difícil, mas o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor do seu povo, em favor daqueles que o amam. Ainda que pareça que não está dando certo, ainda que pareça que não vamos conseguir, não abra a mão da sua fé em Deus. Não deixe a sua confiança de lado, porque o nosso Deus, ele é o Deus da providência e ele entra em curso, ele se manifesta. Ainda que eu não possa perceber, ele está trabalhando. E no momento que eu menos esperar, alguma coisa visível eu vou ver. Eu vou poder contemplar que o nosso Deus trabalha assim. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? A próxima lição já é o novo trimestre. Quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. E a lição de número 1 é as promessas de Deus. É o mesmo tema da revista, dando abertura para tratarmos um pouco, tá, sobre as promessas. Lição de número 1, 6/10/2024. Nesse dia 18 de setembro de 2024, quando está sendo gravada essa aula, eu já li as primeiras 4 lições já dessa revista. Tá? Eu já li as primeiras 4. E tenho pretensão de acabar de ler o restante. É uma lida panorâmica para entender do que está tratando, tá? O trimestre. Então é importante você estar por dentro do assunto que vai ser tratado. Bom, voltando a lembrar você, se você quiser nos convidar, convites aí, tá? Tem o meu WhatsApp, pregação para eventos em geral, aula de escola dominical, seminários, congressos de escola dominical, escola bíblica para obreiros, aula de teologia, treinamentos. Eu não vou só para a parte de ensino, também para pregar, não tem problema. Minha esposa para louvar, nosso contato está aí, tá? Eu também quero lembrar você que se você quiser semear no nosso ministério de ensino, tá aí. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Também digitar a chave Pix. Quero agradecer, quero abrir inclusive aqui esse momento para agradecer a todos que durante esse trimestre semearam no meu ministério de ensino. Independente de valores, não importa. Se uma pessoa pode semear com R$2, outra pessoa pode semear com R$10. Não, eu não vou colocar valores aqui. Eu não vou estipular, porque Deus sabe o que você pode fazer. Às vezes a gente pode fazer e não quer fazer. Amém. Ninguém é obrigado a fazer. Mas Deus sabe se você está fazendo dentro das suas possibilidades. É o que Deus sabe. Se você sentiu vontade, sentiu desejo, viu seriedade nesse trabalho, fique à vontade. Se puder e quiser, tá aí, tá bom? O QR Code na tela e também a chave Pix, para quem não vai colocar diretamente pelo QR Code. Se não puder, continue nos ajudando em oração. Eu, minha menina princesa, filhos, netos, família de modo geral, nós precisamos muito de oração porque estamos empenhados nessa obra, tá? Volto a dizer que os links vão estar na descrição e no comentário fixado. Se você quiser adquirir meu curso, se você quiser adquirir o pacote de slides para dar suas aulas, o meu muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês e faço uma oração agora de gratidão e de agradecimento. A aula durou um pouquinho mais, teve agradecimentos no início, agora. Mas, irmãos, se você arrancar tudo isso, você vai ver que o tempo de aula continua um tempo realmente ainda maior. Por quê? Porque é uma aula para você ter um entendimento. Agora, na sala de aula, você não tem como ministrar durante esse tempo todo. Então, não compare o tempo de aula aqui com a aula que você vai dar na sala. Porque, às vezes, eu dou aula aqui, eu dei essa lição de número... A lição de número 11 é a humilhação... Desculpe. É isso mesmo, a lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. E lá o tempo na igreja, como eu mostrei no início aí, é menor. Então aqui eu gastei mais tempo, mas a gente consegue resumir. Então
tá bom? Então vamos orar, vou deixar links de vídeos recomendados na próxima tela, inclusive a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, tá bom? Que Deus abençoe, o meu muito obrigado. Espero ver você aqui no próximo trimestre, começando novamente, indo em frente. Vamos começar da seguinte maneira, com a seguinte frase no próximo trimestre, na próxima aula, tá bom? Eu continuo acompanhando o canal. Quem assistiu essa aula, eu vou saber que assistiu porque vai colocar. Eu continuo acompanhando o canal, porque ficou até o final. Se você ficou até o final, sabe dessa frase. Então você vai colocar, eu continuo acompanhando o canal. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo encerramento desse trimestre. Cada trimestre é um desafio. Senhor, não é fácil. Mas em nome de Jesus, eu quero te render graças porque mais uma vez chegamos ao final desse trimestre. Eu quero te render graças porque os professores vão encerrar também o trimestre. E eu quero pedir ao Senhor que não deixe nenhum que esteja pensando em desistir, em parar, em entregar o cargo porque acha algumas coisas, se sente, Senhor, de alguma maneira. Não deixa, Senhor. Dá força, dá graça, dá ânimo. Senhor querido, que seja uma aula edificante. Que possamos entender que o Senhor é o Deus do livramento, é o Deus da providência. O Senhor se manifestou com providência no tempo de Ruth, se manifestou com providência no tempo de Esté e se manifesta com providência nos nossos dias. Eu quero te render graça e te agradecer por esse encerramento e que possamos estar aqui novamente para o novo trimestre, que o Senhor toque no coração de pessoas para falar do canal, anunciar o canal, para que outras vidas sejam alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não desista, não pare, não desanime. O céu é logo ali. Não deixe de pregar, não deixe de ensinar. Não deixe, você talvez tenha planejado. É o último trimestre que eu vou dar, aula. Não faça isso. Vamos em frente. Luta todo mundo tem, eu tenho. Se eu for olhar para o cenário que às vezes a gente passa, eu também vou parar, irmãos. Eu vou desanimar, eu vou desistir. Mas eu quero perseverar até o fim. Até a hora que o Senhor... Porque pode chegar um momento que Deus fale, meu filho, eu quero trabalhar com você numa outra área agora. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí eu cumpri aquele tempo que Deus me deu. Agora, irmãos, desanimar porque os alunos não vêm, as pessoas não isso, as pessoas não aquilo, irmãos, não valoriza. Não para não. Minha irmã, não para não. Vamos em frente. Receba a bênção apostólica e o meu muito obrigado, a minha gratidão, tá bom? Mas não deixe de colocar na primeira aula, não é nessa não. É na primeira aula. Eu continuo acompanhando o canal. Tá bom? Aí eu vou saber que você assistiu essa aula até o final. Você nem vai precisar dizer que assistiu até o final. Vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!